Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista, número 455. Os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Mas em certas pessoas dotadas de organização especial, podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. O estado designado pelo nome de sonambulismo magnético só difere do sonambulismo natural pelo fato de ser provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural é um fato notório que ninguém pensa pôr em dúvida, a despeito dos admiráveis fenômenos que apresenta. Que haveria, pois, de mais extraordinário ou de mais irracional no sonambulismo magnético, por ser produzido artificialmente como tantas outras coisas? Dizem que os charlatães o têm explorado. Razão a mais para que não seja deixado nas suas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele, bem menos crédito terá o charlatanismo entre as massas. Enquanto isso não acontece, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e como contra fatos não há raciocínio possível, ele vai se firmando, a despeito da má vontade de alguns, e isso no seio da própria ciência, onde penetra por uma infinidade de portinhas em vez de entrar pela porta larga. Quando ali estiver plenamente firmado, terão que lhe conceder direito de cidadania. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais que um fenômeno fisiológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é nele que ela se mostra claramente. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência, independente dos órgãos ordinários da vista. Os que contestam isso se baseiam no fato de que o sonâmbulo nem sempre vê, e à vontade do experimentador, como com os olhos. Será de admirar que os efeitos não sejam os mesmos quando os meios são diferentes? Será racional esperar efeitos idênticos quando o instrumento não existe mais? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Deve-se julgá-las em si mesmas e não por analogia. A causa da clarividência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural é exatamente a mesma. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós, e que tem como limites apenas aquelas assinaladas à própria alma. O sonâmbulo vê em todo lugar onde sua alma possa transportar-se, seja qual for a distância. Na visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do local onde se encontra o seu corpo, como se fosse por meio de um telescópio. Ele as vê presentes como se estivesse no lugar onde elas existem, porque, na verdade, sua alma lá se encontra. É por isso que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensações, até que a alma venha a apossar-se dele novamente. Esta separação parcial da alma e do corpo é um estado normal, que pode ter duração mais ou menos longa, mas não indefinida. É a causa da fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, sobretudo quando a alma se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. A razão por que os sonâmbulos não lhe podem assinalar um órgão especial. Veem porque veem, sem saberem o motivo nem o modo, já que na condição de espíritos, a vista não tem para eles foco próprio. Se reportam ao corpo, esse foco lhes parece estar nos centros onde a atividade vital é maior, principalmente no cérebro, na região epigástrica ou no órgão que considerem o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é indefinido. O espírito, mesmo quando completamente livre, é limitado em suas faculdades e conhecimentos, segundo o grau de perfeição que haja alcançado, e é mais limitado ainda quando ligado à matéria, da qual sofre a influência. Essa
é a causa pela qual a clarividência não é universal nem infalível. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais a desviem do fim proposto pela natureza e a transforme em objeto de curiosidade e de experimentação. No estado de desprendimento em que se acha, o espírito do sonâmbulo entra mais facilmente em comunicação com os outros espíritos encarnados ou não encarnados. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento, como o fio elétrico. O sonâmbulo não tem, portanto, necessidade de que o pensamento seja articulado por meio da palavra. Ele o sente e adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável e acessível às influências da atmosfera moral que o envolve. Essa também a razão pela qual o concurso de numerosos espectadores, principalmente de curiosos mais ou menos malevolentes, prejudica de modo essencial o desenvolvimento das faculdades que, a bem dizer, se recolhem sobre si mesmas e só se desdobram com total liberdade num meio íntimo ou simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a sensitiva. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo. Eles são, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência espiritual e corporal, confundidos, entretanto, pelos laços que os unem. Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação, e essa dualidade faz que muitas vezes ele fale de si como se falasse de uma pessoa estranha. É que ora é o ser corporal que fala ao ser espiritual, ora é o ser espiritual que fala ao ser corporal. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência. Esquece-os em parte quando encarnado em matéria excessivamente grosseira, mas como espírito recorda-se delas. É por isso que certos sonâmbulos revelam conhecimentos superiores ao seu grau de instrução, e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Portanto, a inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, não nos autoriza a julgar previamente os conhecimentos que ele possa revelar no estado de lucidez. Conforme as circunstâncias e o objetivo que se tenha em vista, ele os pode aurir da sua própria experiência, da clarividência das coisas presentes, ou dos conselhos que receba de outros espíritos. Como, porém, seu próprio espírito pode ser mais ou menos adiantado, possível lhe é dizer coisas mais ou menos exatas. Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. Por esse meio, ela nos abre o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele o vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo nesse local e para lá se sente transportado. Ali se acha, pois, alguma coisa dele, e não podendo ser essa alguma coisa o seu corpo, só pode ser sua alma ou seu espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, em busca das causas da nossa existência moral, Deus põe diariamente sobre os nossos olhos e ao alcance da mão os meios mais simples e mais evidentes para o estudo da psicologia experimental. O êxtase é o estado no qual a independência da alma e do corpo se manifesta de modo mais sensível, tornando-se, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo, a alma vaga pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação sem, todavia, poder ultrapassar certos limites,
que não poderia transpor sem romper totalmente os laços que a prendem ao corpo. Um fulgor resplandecente e inteiramente novo a envolve, harmonias desconhecidas na terra a extasiam, um bem-estar indefinível a invade. Goza antecipadamente da beatitude celeste e pode-se dizer que põe um pé no limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Ele só mantém, por assim dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma está ligada a ele apenas por um fio, que um esforço a mais poderia romper para sempre. Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento purificado, que é a própria essência do nosso ser imaterial. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o estático encara a vida apenas como uma parada momentânea. Para ele, os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias da terra não passam de incidentes fúteis de uma viagem, da qual se sente feliz por ver o termo. Há estáticos que são como os sonâmbulos. A lucidez pode ser mais ou menos perfeita e o próprio espírito, conforme seja seu grau de elevação, mais ou menos apto a conhecer e a compreender as coisas. Algumas vezes, porém, há neles mais exaltação do que verdadeira lucidez, ou melhor dizendo, sua exaltação lhes prejudica a lucidez. É por isso que suas revelações muitas vezes são uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e absurdas, ou mesmo ridículas. Espíritos inferiores aproveitam-se frequentemente dessa exaltação, que sempre constitui causa de fraqueza quando não se sabe subjugá-la para dominar o estático. Para tanto, assume aos seus olhos aparências que o mantêm apegado às ideias e a preconceitos do estado de vigília. Eis um escolho, mas nem todos são assim. Cabe a nós julgar friamente e pesar suas revelações na balança da razão. A emancipação da alma se manifesta às vezes no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de dupla vista, que dá aos que a possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites dos nossos sentidos. Percebem as coisas ausentes por toda parte onde a alma possa estender a sua ação. Veem, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. No momento em que o fenômeno da dupla vista se produz, o estado físico do indivíduo é sensivelmente modificado. O olho tem algo de vago. Ele olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Constata-se que os órgãos visuais são alheios ao fenômeno, já que a visão persiste, apesar da oclusão dos olhos. Para quem desfruta de tal faculdade, ela parece tão natural como a de ver. Consideram-na um atributo do seu ser, sem nada ter de excepcional. Muitas vezes, o esquecimento se segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança se torna cada vez mais vaga e acaba por desaparecer como a de um sonho. O poder da dupla vista varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. No estado rudimentar, ela confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança em seus atos, a que se pode chamar de precisão de golpe de vista moral. Mais desenvolvida ainda, mostra os acontecimentos que deram ou estão para dar-se. O sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista, não passam de variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, assim como os sonhos, fazem parte da natureza e por isso sempre existiram. A história nos mostra que foram conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade, encontrando-se neles
a explicação de uma porção de fatos que os preconceitos fizeram ser vistos como sobrenaturais. Capítulo 9. Intervenção dos espíritos no mundo corporal. Penetração dos espíritos em nossos pensamentos. Perguntas 456 a 458. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Mas cada um só vê as coisas a que dá atenção, não se ocupando das que lhe são indiferentes. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes conhecem aquilo que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Sendo assim, parece mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que escondê-la dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente, e quando vos julgais bem escondidos, muitas vezes tendes uma multidão de espíritos que vos observam. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Depende. Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam as vossas imperfeições e procuram ajudar-vos. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Perguntas 459 a 472. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e, frequentemente, bastante contraditórios. Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. E é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que vos ocorrem em primeiro lugar. Aliás, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção e, muitas vezes, é útil não sabê-la. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, ele o fará com maior boa vontade. Se tomar o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Os homens inteligentes e de gênio sempre tiram suas ideias de dentro de si mesmos? Algumas vezes elas lhe vêm do seu próprio espírito, mas muitas vezes lhe são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de transmiti-las. Quando os homens não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. Sem que suspeitem, fazem verdadeira evocação. Se nos fosse útil poder distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos teria dado os meios de consegui-lo, como nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é exato? Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que ouve as boas inspirações. Como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um mau espírito? Estudai o caso. Os bons espíritos só aconselham o bem. Cabe a vós distinguir. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. Isso diminui os seus sofrimentos? Não. Fazem-no por inveja ao verem seres mais felizes. Qual a natureza do sofrimento que querem que os outros experimentem? Os que resultam dos seres de ordem inferior.
afastados de Deus. Porque Deus permite que espíritos nos incitem ao mal. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e por isso passas pelas provas do mal para chegares ao bem. Nossa missão é colocar-te no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando queiras o mal. Pois bem, se és inclinado ao assassínio, terás uma multidão de espíritos que alimentarão em ti essa ideia. Mas também terá outros que se empenharão em influenciar-te para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Que querias que fizessem? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, espreitam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões más. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Essa a razão porque Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, receberam missão de fazê-lo? E se é uma missão que cumprem, terão alguma responsabilidade nisso? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando o faz, é por sua própria vontade e, por conseguinte, sofre as consequências. Deus pode permitir que ele o faça para vos provar, mas não o ordena, cabendo a vós repeli-lo. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou satisfação interior sem causa conhecida, isso se deve unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações que inconscientemente tendes com os espíritos, ou que tivestes com eles durante o sono. Os espíritos que nos querem induzir ao mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Aproveitam a circunstância, mas muitas vezes a provocam, impelindo-vos, sem que o saibais, para o objeto da vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra em seu caminho certa quantia de dinheiro. Não penses que foram os espíritos que a trouxeram para ali. Contudo, eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de apoderar-se do dinheiro, enquanto outros lhe sugerem o pensamento de devolver o dinheiro ao dono. Dá-se o mesmo com todas as outras tentações. Possessos. Perguntas 473 a 480. Um espírito pode tomar momentaneamente o envoltório corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e agir no lugar do espírito que nele se encontra encarnado? O espírito não entra num corpo como entras numa casa. Identifica-se com um espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de agirem conjuntamente.
mas é sempre o espírito encarnado quem atua, como quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para sua existência material. Se não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a ser por ele subjugada ou obsidiada, a ponto de sua vontade vir a achar-se, de certo modo, paralisada? Sim, e são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso que saibais que essa dominação jamais se dá sem a participação de quem a sofre, que por sua fraqueza quer por desejá-la. Muitas vezes se tem tomado por possessos alguns epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico do que de exorcismo. Na acepção vulgar, a palavra possesso supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Considerando-se que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possessos segundo a ideia comumente associada a esta palavra. Pela palavra, possesso deve-se entender apenas a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Pode uma pessoa por si mesma afastar os maus espíritos e libertar-se do domínio deles? Sempre se pode sacudir um jugo quando se tem vontade firme. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não perceba? Nesse caso, uma terceira pessoa pode fazer que cesse a sujeição da outra? Que condição deve preencher essa terceira pessoa? Se for um homem de bem, sua vontade poderá ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, tanto mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons, para os atrair. Todavia, essa terceira pessoa será impotente se aquele que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas que se comprazem numa dependência que favorecem seus gostos e desejos. Seja, porém, qual for o caso, aquele que não tiver puro o coração não poderá exercer nenhuma influência. Os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Não. Quando esses espíritos veem alguém tomá-las a sério, riem e se obstinam. Há pessoas que, embora animadas de boas intenções, não deixam de ser obsidiadas. Qual o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma importância às suas sugestões e mostrar-lhes que estão perdendo seu tempo. Ao verem que nada conseguem, afastam-se. A prece é um meio eficiente para curar a obsessão? A prece é um poderoso socorro em tudo, mas crede que não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. É preciso, pois, que o obsidiado faça por sua vez o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Que se deve pensar da expulsão dos demônios de que fala o Evangelho? Depende da interpretação. Se chamais de demônio ao espírito mau que subjuga um indivíduo, uma vez destruída essa influência, ele terá sido expulso realmente. Se atribuís uma doença ao demônio, quando a houverdes curado, também direis que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando se olha apenas a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isto e guardai-o, pois é de aplicação geral.
Convulsionários. Perguntas 481 a 483. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem com os indivíduos chamados convulsionários? Sim, e muito grande, assim como o magnetismo, que é a fonte originária desses fenômenos. Muitas vezes, porém, o charlatanismo tem explorado e exagerado esses efeitos, o que os fez cair no ridículo. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desses fenômenos? Pouco elevada. Acreditais que espíritos superiores se divirtam com tais coisas? De que modo o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem crises nervosas pode estender-se subitamente a toda uma população? E feito de simpatia. Em certos casos, as disposições morais se comunicam com muita facilidade. Não sois tão alheios aos efeitos magnéticos que não possais compreender isto. E a participação que alguns espíritos devem tomar no fato por simpatia para com aqueles que os provocam. Entre as faculdades extraordinárias que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, das quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são, entre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia e etc. Não há razão para pôr em dúvida que os indivíduos acometidos por crises nervosas estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Embora não se dê em conta, eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados. Qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários e em certos indivíduos submetidos às torturas mais cruéis? Em alguns, é um efeito exclusivamente magnético, que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que o fazem certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento amortece a sensibilidade, como se, nestes, a vida tivesse se retirado do corpo para se concentrar no espírito. Não sabeis que, quando o espírito está muito preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não vê e nada escuta? Nos casos de suplício, a exaltação fanática e o entusiasmo oferecem, frequentemente, exemplos de calma e sangue frio, que não seriam capazes de vencer uma dor aguda, senão admitindo que a sensibilidade se acha neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que, no calor da batalha, muitas vezes não se percebe um ferimento grave, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, um simples arranhão faria estremecer. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, é de perguntar-se como, em alguns casos, a autoridade pública foi capaz de fazê-los cessar. A razão é simples. Neste caso, a ação dos espíritos é meramente secundária. Apenas aproveitam de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa passou a latente, tendo a autoridade razão de agir assim, porque do fato resultava abuso e escândalo. Aliás, sabe-se que essa intervenção é impotente, quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Afeições dos espíritos por certas pessoas. Perguntas 484 a 488A. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se viciosos. Daí o seu apego, resultante da semelhança de sentimentos. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A verdadeira afeição nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição.
pois pode agregar a esse apego uma reminiscência das paixões humanas. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem com os males que padecemos durante a vida? Os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males quando não os suportais com resignação, porque esses males não vos trazem nenhum benefício, já que então procedeis como o doente, que rejeita o remédio amargo que o há de curar. Dentre os nossos males, quais os que mais afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo o mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Alegram-se com os que têm por fim abreviar o tempo das vossas provas. Sabendo que a vida corporal é transitória e que as atribulações que a acompanham são meios de alcançar um estado melhor, os espíritos se afligem mais pelas causas morais que nos distanciam deles do que pelos nossos males físicos, que são apenas passageiros. Poucos se incomodam com os infortúnios que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal como fazemos com as mágoas pueris da infância. Vendo nas aflições da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise momentânea que deve salvar o doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos dos de um amigo, porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, eles os apreciam de modo diverso do nosso. Enquanto os bons espíritos nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos induzem ao desespero, visando comprometer-nos. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos, segundo o poder de que dispõem. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Muito sensíveis, mas se esquecem daqueles que os esquecem. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Perguntas 489 a 521. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Sim, o irmão espiritual. É o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Que se deve entender por anjo da guarda? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai em relação aos filhos, conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. O espírito protetor está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Desde o nascimento até a morte. Muitas vezes ele o segue após a morte, na vida espiritual. E mesmo através de muitas existências corporais, já que tais existências não passam de fases bem curtas da vida do espírito. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito é obrigado a velar por vós, já que aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Dedicando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas o faz com menos exclusividade. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Acontece frequentemente que alguns espíritos deixam sua condição de protetor para desempenhar diversas missões, mas nesse caso, outros o substituem. O espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é a vontade do seu protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. O homem é que fecha os ouvidos. O protetor volta, desde que chamado. Se há uma doutrina
que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos, é a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, e que são amigos mais firmes e mais devotados do que as mais íntimas ligações que possais contrair na terra, não vos parece uma ideia muito consoladora? Esses seres estão ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Ele quem os colocou perto de vós. Aí estão por amor a Ele, desempenhando uma bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, vosso anjo da guarda estará convosco. Cárceres, hospitais, lugares de devassidão, solidão, nada vos separa desse amigo a quem não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os suaves impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Ah, se conhecesseis melhor esta verdade, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise! Quanto vos livraria dos maus espíritos! Mas, no dia solene, quantas vezes esse anjo do bem vos terá de dizer: não te aconselhei isto? Entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Oh, interrogai os vossos anjos da guarda, estabelecei entre eles e vós esta terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai avançar nesta vida, e vossas provações serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem, lançai para longe, de uma vez por todas, preconceitos e ideias pré-concebidas. Entrai no novo caminho que se abre diante de vós, caminhai, caminhai, tendes guias, segui-os. A meta não vos pode faltar, pois essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se imponham uma tarefa tão laboriosa e contínua, diríamos que influenciamos vossas almas mesmo estando a milhões de léguas distantes de vós. Para nós, o espaço não existe. E embora vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidade que não podeis compreender, mas ficai certos de que Deus não vos impôs tarefa acima de vossas forças e de que não vos deixou sozinhos na terra, sem amigos, sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela, como um pai vela pelo filho. Alegra-se quando vê no bom caminho e sofre quando seus conselhos são ignorados. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai sempre estar em relação conosco, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem limites para rechaçar a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que Deus vos concedeu a inteligência e o saber, senão para o repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazê-los avançar no caminho da bem-aventurança e da felicidade eterna. São Luís, Santo Agostinho. A doutrina dos anjos da guarda, a velarem pelos seus protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, embora esteja longe dele, e auxiliá-lo com os seus conselhos, correspondendo-se com ele?
Que haverá então de surpreendente em que os espíritos, de um mundo a outro, possam guiar os que tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que separa os mundos é menor do que a que neste planeta separa os continentes. Não dispõem, além disso, do fluido universal que interliga todos os mundos e os torna solidários. Veículo imenso da transmissão dos pensamentos, assim como o ar, para nós, é o veículo da transmissão do som. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode fazer-lhe mal? Os bons espíritos nunca fazem o mal, deixam que o façam os que lhes tomam o lugar. E então, acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, quando a falta é apenas vossa. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas se o quiser, o protegido dará toda a força ao seu protetor. O bom espírito talvez encontre, em outro lugar, uma boa vontade a ser auxiliada, e assim aproveita a oportunidade para ajudá-la, enquanto aguarda a volta do seu protegido. Quando o espírito protetor deixa que seu protegido se extravie na vida, será por não poder lutar contra espíritos malévolos? Não é porque não possa, mas porque não quer. Assim, seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Ele o assiste com seus conselhos pelos bons pensamentos que lhe inspira, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. Somente a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem é que podem dar força aos maus espíritos. O poder deles sobre vós advém do fato de não lhes opordes resistência. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Há circunstância em que a presença do espírito protetor junto ao seu protegido não é necessária. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de anjo da guarda? Sim, quando se torna capaz de conduzir-se por si mesmo, como há um momento em que o aluno não mais precisa de mestre. Mas isso não acontece na Terra. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência e por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Se contasseis com o amparo deles, não agiríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. O espírito precisa de experiência para adiantar-se, experiência que, na maioria das vezes, deve ser adquirida à sua custa. É necessário que exercite suas forças, pois, do contrário, seria como uma criança a quem não permitem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira a não tolher o vosso livre-arbítrio, visto que, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis no caminho que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se entrega às suas próprias forças. Seu guia, entretanto, vela por ele e, de vez em quando, em alto e bom som, o adverte do perigo. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem com isso? É um mérito que lhe será levado em conta, seja para seu progresso, seja para sua felicidade. Sente-se feliz quando vê que seus esforços são bem-sucedidos. É uma vitória para ele, assim como um professor se sente vitorioso pelo sucesso de seu aluno. É responsável quando não consegue bons resultados? Não, pois fez o que dependia dele. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir o mau caminho, apesar dos conselhos que lhe dá, sofre com isso? Esse fato não constitui motivo de perturbação para a sua felicidade? Sofre com os erros de seu protegido e os lamenta, embora essa aflição nada tenha das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal, e o que não se faz hoje, amanhã se fará. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais, então, que só existem os espíritos que conheceis?
Nesse caso, como então invocá-lo se não o conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. Vosso espírito protetor atenderá a esse apelo, visto que todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos serão sempre realmente os das pessoas que tiveram esses nomes? Não, mas espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes comparecem por sua ordem. Precisais de nomes, então eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis realizar pessoalmente uma missão, enviais alguém de vossa confiança que haja em vosso nome. Quando estivermos na vida espiritual, reconheceremos o nosso espírito protetor? Sim, pois não raro já o conheceis antes da vossa encarnação. Todos os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos superiores? Podem ser contados entre os de classe mediana? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? Pode, mas a proteção supõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais, concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a terra sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Seu poder é mais ou menos restrito. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Mesmo no estado selvagem ou de inferioridade moral, os homens também têm os seus espíritos protetores? Em tal caso, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores dos homens mais adiantados? Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dais a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue de perto o do espírito protegido. Tendo vós mesmos um espírito superior que vela por vós, podeis, por vossa vez, tornar-vos o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que este realize, com o auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que chegou. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Isso é mais difícil, mas ele roga, num momento de despreendimento, que um espírito simpático o assista nessa missão. Aliás, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. O espírito encarnado, sobretudo onde a existência material, acha-se sujeito demais ao corpo para poder devotar-se inteiramente a outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Por isso, os que ainda não se elevaram bastante são também assistidos por outros espíritos que lhes são superiores, de tal sorte que, se um deles faltar por uma razão qualquer, será substituído por outro. Além do espírito protetor, haverá também um mau espírito ligado a cada indivíduo com o objetivo de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Ligado não é bem o termo. É verdade que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho quando encontram ocasião para isso. Quando, porém, um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, porque espera ser ouvido. Então, haverá luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixe influenciar. Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem sempre tem espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, que por ele se afeiçoam e se interessam, como também tem os que o assistem no mal. Os espíritos que nos são simpáticos atuam em virtude de uma missão? Algumas vezes podem ter uma missão temporária, mas quase sempre são atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Parece resultar daí que os espíritos que conosco simpatizam podem ser bons ou maus. Sim, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizam, seja qual for o seu caráter. Espíritos familiares, espíritos simpáticos
e espíritos protetores são a mesma coisa? Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio é o que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, a fim de lhes serem úteis dentro dos limites do poder de que dispõem, quase sempre muito restrito. São bons, mas às vezes pouco adiantados, e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa vontade com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para nós por afeições particulares e por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. A duração de suas relações se acha quase sempre subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem, mas age por impulso próprio e não em virtude de uma missão. A constância dessa ação varia conforme o acesso mais ou menos fácil que encontre no homem, pois este é sempre livre para escutar ou repelir a voz do gênio mau. Que se deve pensar dessas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? De fato, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são maus espíritos de que se servem outros espíritos maus para melhor subjugá-las. Deus pode permiti-lo para vos experimentar. Nossos bom e mau gênio poderiam encarnar a fim de nos acompanharem na vida de maneira mais direta? Isso acontece algumas vezes. Frequentemente, porém, eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se apegam aos membros de uma mesma família que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Assim como os espíritos são atraídos para alguns indivíduos em razão de suas simpatias, dar-se-á que sejam atraídos também por motivos particulares para as reuniões de certas criaturas? Os espíritos vão, de preferência, aonde se acham os seus semelhantes. Aí ficam mais à vontade e mais seguros de que serão ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, conforme o caráter e as paixões que aí predominem. Os espíritos imperfeitos se afastam do que os repelem. Consequentemente, o aperfeiçoamento moral das coletividades, assim como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e alimentam o sentimento do bem nas massas, como outros podem lhes insuflar as más paixões. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Sim, pois essas aglomerações são individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e que precisam de uma direção superior. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, assim como dos indivíduos. Certos espíritos podem auxiliar o progresso das artes,
protegendo os que se dedicam a elas? Há espíritos protetores especiais e que assistem os que o invocam, quando os julgam dignos. Mas que quereis que façam com os que pensam ser o que não são? Eles não fazem os cegos verem, nem os surdos ouvirem. Os antigos haviam feito desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países também têm seus patronos ou protetores, que nada mais são que espíritos superiores, embora sob outros nomes. Tendo cada homem espíritos que com ele simpatizam, segue-se que em todas as coletividades, a imensa maioria dos espíritos que lhes votam simpatia guarda proporção com a generalidade dos indivíduos, que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e das ideias. Em suma, que esses agrupamentos de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos envolvidos, assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos sentimentos daqueles que os compõem. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, as leis, porque o caráter de uma nação se reflete nas suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos maus espíritos. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria e a massa dos maus, que para ali aflui, mantém suas ideias e paralisa as boas influências parciais, que ficam perdidas na multidão, tal como uma espiga isolada entre espinheiros. Estudando-se o costume dos povos ou de qualquer agrupamento humano, facilmente se forma a ideia da população oculta que se intromete em seus pensamentos e em suas ações. Pressentimentos. Perguntas 522 a 524. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, o espírito tem conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero de provas com as quais se compromete. Quando estas têm caráter marcante, ele conserva no íntimo uma espécie de impressão que é a voz do instinto. E essa impressão, despertando quando chega o momento de sofrer as provas, torna-se pressentimento. Os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago. Na incerteza, o que devemos fazer? Quando estiveres em dúvida, invoca o teu bom espírito ou pede a Deus, Senhor de todos os seres, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. As advertências de nossos espíritos protetores têm como finalidade única a nossa conduta moral ou também a conduta que devamos adotar em relação aos assuntos da vida particular? Tudo. Eles tentam fazer que vivais o melhor possível, mas, quase sempre, fechais os ouvidos a salutares advertências e vos tornais infelizes por vossa culpa. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos por meio da voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Mas como nem sempre ligamos a isso a devida importância, eles nos dão outros conselhos mais diretos, servindo-se das pessoas que nos cercam. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida, e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos que nem sempre aproveitou, e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os tivesse escutado.